Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta finalmente. Hoje não apareceu nada, diretor. Não apareceu outras coisas, mas eu vou falar também a nossa informação exclusiva, né? Por ação nossa aqui do canal Hora do Flu e do nosso repórter Thiago Manolo. Vamos falar sobre Joaquim Lavega. Meu amigo. Finalmente a gente conseguiu essa informação que já dá um pouco mais de tranquilidade, tá? Boa notícia pra você. Mas antes, não se esqueça, por favor, de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, por favor. Clique no gostei. Vamos lá, se inscreve aqui no canal também. Estamos com quase 100 mil inscritos, tá bom? E muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua confiança. E se você quer apoiar o canal Hora do Flu, é só você fazer isso aí. Se inscrever, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no grupo da família do WhatsApp. Compartilha o vídeo aí, rapaz. Vamos informar, né, os nossos queridos tricolores. Vamos lá, pessoal. Antes de falar sobre a informação exclusiva, tem uma informação que é legal da gente trazer também, que o Fluminense colocou o valor ali, segundo o César Merlo, o Fluminense pediu 12 milhões de dólares, né, para o River Plate, se o River quiser realmente contratar o Canóbio, né? A gente trouxe para vocês aqui, né, informação do Hora do Flu também, do nosso querido Thiago Manolo, que a proposta que estavam sendo especulados aí, o que o Fluminense recusaria, né, porque o Fluminense não aceitaria essa proposta, e aí tá, o Fluminense não só não aceitou aquele valor que foi divulgado, né, que foi valor, se eu não me engano, de 8 ou 6, diretor. Minha memória não tá muito boa, não. Tá aqui, né? A gente pode ver. Mas assim, sobre Canóbio, ó. Tá aqui. Informação do Hora do Flu. Deixa eu ler. Tararana. 6 milhões de dólares, né? Para adquirir. Então, a gente trouxe que o Fluminense recusaria essa proposta e recusou. E o Fluminense pediu, meus queridos, só o dobro. Os caras, não, quem sabe ali, né? Uma proposta de 6 milhões de dólares, Fluminense. Quero 12. Aí os caras já. Fluminense. Será que aprendemos a negociar, senhoras e senhores? Gostei. Eu acho que essa postura é uma postura que me agrada. Não é uma postura de, pô, tu tá com o teu jogador, o jogador tá metendo gol, eles querem seu jogador, mas paga o que eu quero, né? Então é isso. O Fluminense tem ali 80%, né, se eu não me engano, dos direitos econômicos do Canóbio. Só que com isso, tô aqui no Futebol Analítico, depois do Fluminense pedir 12 milhões de dólares, né? O clube argentino está tentando oferecer a diferença de 2 milhões de dólares com o jogador, né? O Max Salas, tá bom? Então eles pagariam ali 10 milhões, né, de dólares, mais o Max Sala. Olha só, pessoal, Max Sala é um ponta também, é um ponta de 28 anos, né? Atualmente ele tem 19 jogos pelo River Plate, 3 gols, né? Confesso para você que eu não conheço o jogador, né? Fez gol recente pelo River, né, na Sul-Americana e tudo mais, mas é um cara ali que tem números bem modestos ali. Eu sei que é um ponta, né, mas mesmo assim, né, meu amigo? Você tem o Boanga, por exemplo, que é um ponta que entrega números avassaladores, né? Eu tava dando uma olhada aqui na carreira dele, nunca foi um cara com tantos gols, né? Me chama a atenção, foi na época do Palestino aqui, lá no Chile, né? E também quando ele jogou no Racing. No Racing ele fez uma boa temporada, né? Aqui em 2024. Aí depois, em 25, o River Plate foi e contratou o jogador. Confesso, então assim, não tenho nem como falar, né? Se eu acho uma boa, se eu não acho, se eu faria essa troca, porque eu não conheço esse jogador, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aí acompanham, conhecem, né? E por que eu não fui atrás do jogador para saber um pouco mais, né? Para entender um pouco mais do contexto para vocês? É porque eu acho que o Fluminense não vai aceitar isso aqui não. Tá? O Fluminense está muito claro que conta com Canóbio. O Canóbio é um nome importante para o elenco e planejamento do Fluminense. Agora que o Fluminense classificou então para as oitavas, a situação fica ainda um pouco melhor financeiramente, né, para o clube. Então não vai se desfazer de um dos seus principais atacantes. Segundo é o que a gente ouve lá dentro, né? Canóbio seria ali muito importante. Então assim, meus amigos, eu não acho que o Fluminense vai aceitar isso aqui, né? Caso isso realmente se concretize,
né? Não vai aceitar o Max Salles, vai pegar 10 milhões. Não vejo isso, não. Tá bom? Até porque os alvos do Fluminense para a janela do meio do ano, né? Como a gente trouxe para vocês, né? O Fluminense não desistiu de Denis Bouanga, né? Bouanga ainda faz parte. Tem vídeo aqui no canal, eu explico direitinho, né? Para não falar que eu tô falando por cima, mas a informação nossa aqui exclusiva do canal Hora do Flu, né? Do nosso querido Thiago Manolo é essa, né? Que o Fluminense, muito provavelmente, deve tentar o Bouanga de novo aí, porque o Fluminense ainda tem aquele acordo com o jogador, né? Só faltaria ali a liberação do LA Clube que atua o Bouanga. Então, Bouanga é um nome que ainda agrada, é um nome que ainda existe a possibilidade. Então, assim, pô, meu amigo, então só traz o Bouanga, pô, né? É isso. Então é isso, vamos ver. Agora, pessoal, vamos finalmente para essa informação que, cara, eu acho que eu nunca tive uma informação que eu fiquei tanto tempo falando, galera, vou trazer, e começou a acontecer um monte de coisa e a gente não conseguiu trazer para você, mas, né, tudo tem um tempo determinado, né? Joaquim Lavega é um nome que não ganhou muitos minutos no Fluminense, é bem verdade. É um nome que saiu do Flu, emprestado, foi ao Coritiba e lá o jogador começou a desenvolver. A gente está falando de um jogador com 7 participações diretas no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil que a gente tem. Lavega começou a se destacar. Lá no Coritiba, conversando com alguns torcedores do Coritiba, o que eu ouço é que eles estão animadíssimos ali, todos elogiando o Lavega, falando da sua entrega, da sua força física, também da sua chegada na frente, né? É um jogador que vem desequilibrando. E a torcida do Coritiba está animadaço ali com o Joaquim Lavega. Alguns deles não sabiam que o Lavega pertence ao Fluminense, que está apenas emprestado ao Coritiba. Então eu tive esse papel de falar, então, mas ele é nosso, cara, ele pertence a gente aqui, né? Só que quando o Fluminense fez o contrato de empréstimo, o Fluminense colocou uma cláusula, pessoal, uma opção de compra, né? Que neste momento, quem comanda é o Coritiba. Vou dar um exemplo. Acabou a temporada, Fluminense quer o Lavega de volta. Ó, faz parte dos nossos planos, vamos utilizar você. Só que aí tem que perguntar para o Coritiba, olha, vocês vão acionar ou vocês vão, né, ativar essa cláusula, essa opção de compra? Porque vocês têm essa opção e acaba sendo a prioridade, né? Se a resposta for sim, aí não tem muito o que fazer, o Lavega ficaria no Coritiba. Se a resposta for não, obviamente, teríamos ali o Joaquim Lavega de volta. E a grande questão é valores. Meus amigos, mas do Hora do Flu, juntamente com o nosso repórter Thiago Manolo, conseguimos o valor aproximado. Tá? A gente tem o valor aproximado. É muito difícil a gente cravar o valor assim. É isso, né? Porque nós não tivemos acesso ali ao contrato, mas a informação que nós conseguimos apurar de fontes confiáveis era o seguinte, tá? Segundo nossas fontes, a gente conseguiu apurar que os valores giram em torno de 4 a 5 milhões de euros, tá? Este é o valor, né, que está ali no contrato, beleza? Além de metas esportivas atreladas ao acordo, que podem influenciar no valor final da operação, né? Então, assim, pode acontecer do Lavega cumprindo as situações, ele acaba valorizando ainda mais. Por isso que não dá para falar o valor é X, porque ainda tem metas, tá? E se essas metas forem sendo alcançadas, o valor muda. Então, só para você ter ideia, o valor de segurança é esse, né? De 4 a 5 milhões de euros, que é cerca de 23,4 e 29 milhões de reais, tá? Então ali, trocando em miúdos, para que o Coritiba fique com a Lavega, o Coritiba terá que desembolsar mais de 23 milhões de reais, tá bom? Podendo ser 29. E eu vou falar, e agora, hein? E esse valor? Eles vão conseguir? Não vão? Lembrando que o Fluminense adquiriu o Joaquim Lavega por 8,8 milhões de reais, tá? Então, assim, se pensando só financeiramente, que não é o que eu faço aqui, até porque eu torço pro Fluminense, né? Se fosse outro time, eu ia falar, cara, é negócio, né? Você compra por 8,8 e vende por 23 ou 29, de 23 a 29, né? É lucro, não é?
Mas eu não penso assim porque eu particularmente me preocupo muito com o Fluminense dentro de campo, né? Então, eu acho que o La Vega desenvolvendo, ele pode ser peça importante para esse elenco do Fluminense. Porque, vamos para hoje. Hoje a gente tem Serna, mal. A gente tem Soteldo, mal. Riquelme Felipe, não entra, só quando o time tá perdendo. Wesley Nathan, não entra, só quando o time tá perdendo, por causa do Zubeldia. Então, assim, você só tem de pontas ali Savarino, que eu particularmente não acho que o Savarino atua tão bem de ponta como ele atua centralizado. E a gente tem ali o Canóbio, que é um pouco... falta equilíbrio pro Canóbio, né? Às vezes ele tá jogando muito bem, às vezes ele, né? Então, assim, não tem uma constância, mas é o titular do Fluminense. Então, assim, vaga pro La Vega é o que tinha, né? É o que tem. Então, por isso que eu falo que, só vender tá tudo bem. Agora, falando sobre o Coritiba e a questão financeira, vem outra informação aqui do canal Hora do Flu, né? A informação é o seguinte: o Coritiba recentemente, eu posso falar que é recentemente, né? Acho que foi no ano passado, né? O Coritiba se transformou em SAF, né? E quando a gente ouve isso, né? Pô, o Coritiba se transformou em SAF. A gente já fala, então já era, muito provavelmente, o Coritiba tem condições financeiras de adquirir o La Vega. Porém, entretanto, todavia, é o seguinte: a situação financeira da SAF, que administra o Coritiba, pode ser um obstáculo o investimento dessa magnitude. Até o momento, até a gravação desse vídeo, né, até essa janela, né, a maior aquisição da gestão foi a contratação de Breno Lopes, né, o ponta Breno Lopes, né, passou por Palmeiras, fez gol de título de Libertadores, passou por Fortaleza, hoje tá lá no Coritiba, né, que foi uma operação próxima a 15 milhões de reais, tá bom? Internamente, o empréstimo de La Vega é visto pelo Fluminense como uma oportunidade estratégica de valorização do atleta que, sem espaço no elenco tricolor em 2025, né, o uruguai foi cedido ao Coritiba para ganhar minutagens e sequência. Essa é a visão do Fluminense, que eu concordo, né? Mas por que a gente não deu oportunidade para ele aqui? Tudo bem, mas vamos lá, voltando então à situação financeira. Essa notícia acaba sendo muito boa. Por quê? Porque isso mostra pra gente que o Fluminense tem segurança. Que mesmo o La Vega arrebentando lá, o Coritiba vai ter que investir mais de 23 milhões de reais para ficar com ele. E até o momento, o Coritiba nunca investiu tanto ali, tá? Essa gestão, né, essa SAF nunca investiu tanto. Será que vai ser no La Vega? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho difícil. Então eu acredito que o Fluminense está seguro e acho que nós podemos esperar La Vega de volta, caso o Fluminense enxergue, né, que queira a volta do jogador, que aí vai depender da comissão técnica, vai depender do Fluminense, se vai querer que ele volte também, né, se vai dar oportunidade para ele. Não só retornar com o jogador para deixar ele encostado, né. Então vamos ver. Então assim, meus amigos, fiquem tranquilos que o Fluminense está teoricamente seguro, né? Só se o Coritiba resolver abrir os cofres e fazer o que ainda não fez, que é investir o valor desse naipe, tá bom? Nos bastidores, a avaliação é que, caso mantenha o atual nível de atuação, La Vega poderá não apenas render lucro esportivo ao Coritiba, mas também representar uma importante valorização financeira para o Fluminense em uma futura negociação, tá bom? Então, é isso. Vamos aguardar o que o futuro espera, mas sobre a La Vega, dá pra gente dar uma respirada e ficar tranquilo que a joia tá lá, mas para pegar ela vai ter que investir um valor bem alto. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um presentaço e tamo junto, tá? Tamo junto sempre. Brigadão. É nóis. A gente volta amanhã com mais informações pra você aqui no Hora do Flu. Valeu, pessoal.